Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vou continuar a ler o e-mail do HB para analisar o André Ventura. O que eu mais gosto de estudar nos dias de hoje é também as personalidades dos políticos dos dias de hoje. Quem é que vem aí, não é? Este admirável mundo novo, citando o Huxley, não é? Tínhamos ficado, por fim percebo, o meu do HB, por fim percebo o seu ceticismo em relação à classe política. Muitos nas redes sociais e fora das redes sentiam o mesmo, mas quando se diz que os todos são esterco e que o Ventura é o melhorzinho da merda, receio que estejamos aqui num niilismo perigoso. Se tudo é lixo, o povo perde o incentivo para existir melhor e acabamos a escolher quem grita mais alto, não quem pensa melhor. Mas não tenho dúvidas, HB. O povo escolhe hoje em dia quem grita mais alto. Como é evidente. O registro histriónico, para ser simpático. Sim, como é evidente, não é? O povo, como é profundamente limitado, e profundamente fraco, como sempre foi, por isso é que nunca chegaram a lado nenhum na vida, não é? São as ovelhas do rebanho, não é? Hoje em dia, como há uma enorme desvincular, como diz o professor Pinto Bronze, dos códigos de conduta, dos códigos de honra, tal vinculatividade que eu há pouco falei, os códigos das pessoas são códigos psiquiátricos, códigos criminais, e o André Ventura, com a sua amizade com a família Bolsonaro, Nossa Senhora, a família Bolsonaro no Rio de Janeiro é conhecida pelas suas relações, enfim, muito particulares com as milícias, isto, aquilo e aquilo outro, não é? É evidente. O Alexandre de Moraes está cheio de razão em relação ao Bolsonaro, cheio de razão. No momento que André Ventura se associa, o Trump eu até percebo, porque é o imperador, é o patrão, é o chefão a nível mundial. Agora o Bolsonaro, entre o Bolsonaro e o Lula, obviamente que era preferível o Bolsonaro, mas depois do que a gente sabe, não é? É como ser comuna depois do Solzhenitsyn, não é? Depois do que a gente sabe, não é? É como os neonazis dos dias de hoje, depois do que a gente sabe do que foi o Holocausto, não é? Está a ver? Ou seja, se o André Ventura, eu não disse bem assim, eu disse que a merda, que o povo é uma merda, e o André Ventura, compartilhamento com o povo, é muito bom. Eu não disse que o André Ventura é merda, nunca disse. Aliás, como sabe, eu sou próximo da liderança do Chega, melhor seria, eu não sou maluco, não é? Eu acho que o André Ventura é bom. No contexto atual, se André Ventura tivesse como concorrência Freitas do Amaral, o General Ramalhianes, o professor Cavaco Silva, Helmut Kohl, François Mitterrand, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, nem engraxar os sapatos. Dava, está a ver? Ou seja, depende de quem é a concorrência. O André Ventura é um político populista, direita securitária, de quem eu gosto muito, e que a Europa, infelizmente, agora só pega na direita securitária como solução para o outro lado. O outro lado são uma camada de doentes psiquiátricos ou assassinos, como a gente viu em relação ao Charlie Kirk ontem. E em relação ao Trump, também o tentaram matar, como sabe. E em relação ao Bolsonaro, por mais incrível que pareça, também tentaram matar o homem. O Bolsonaro mais suscetível a isso, pois com certeza, não é? Naquele país nunca é que se podia esperar, não é? Ou seja, é verdade, é quem grita mais alto. O André Ventura caiu no gosto porque é um académico de excelência e as pessoas ainda têm a relação de amor-ódio, como o Oliveira Evelino parece ter, com os intelectuais que governaram o nosso país. Quem governou melhor o nosso país no século XX foram intelectuais, académicos, meus colegas. Tanto Salazar, como Marcelo Caetano, como o professor Cavaco Silva foram os melhores governantes do século XX em Portugal. Por mais que me custe dizer, o Estado Novo obviamente governou, se não fosse a polícia política, infelizmente, e ser uma ditadura, não é? Mas enfim, é o que é.
mas a qualidade do Salazar e do Marcelo Caetano e do professor Cavaco Silva, comparativamente com estes nos dias de hoje, por mais que me custe dizer, a extrema-direita aí estava cheia de razão. Mas a democracia é que manda nos dias de hoje, não é, obviamente, os sofismas do Estado Novo, e por isso, sim, os intelectuais caem no goto das pessoas, sim, os académicos caem, o Salazar caiu no goto, o povo, havia muita gente que gostava de Salazar, aliás, como se vê nas redes sociais, não é? Marcelo Caetano também, e o professor Cavaco Silva mais ainda, como é evidente, puxar-se na democracia. Por isso, o André Ventura, como é académico, é intelectual, cai do goto. Os relvas desta vida e os Sócrates desta vida são caem num goto pouquinho. Os intelectuais impressionam muito mais as pessoas, porque as pessoas, como são muito estúpidas e muito burras, não é? A generalidade, como dizem os números, não é? Em Portugal, 40%. Eu tenho aqui o número do Zé Ramos, disse há bocado no vídeo, vou repetir, que eu gostei muito dele fazer este apanhado. 4 em 10 portugueses entre os 25 e os 64 anos só conseguem compreender textos simples e curtos. 4 em cada 10. Por isso é que as pessoas não veem o meu vídeo até ao fim, nem conseguem reter atenção em relação ao Código Penal, ou aos escritos filosóficos, ou seja o que for. São burros. Então se for então em registro que a língua mãe, enfim, é o que é, Nossa Senhora, não é? Por isso, está a ver, HB, é o que temos, é um povo muito estúpido, que, como é em todo o mundo, não é só o português, o povo em todo o mundo é muito estúpido, como é evidente. Alguma vez a democracia poderá dar resultado, do ponto de vista pleno do termo. O Platão era muito maluco, só que alguma vez, ou seja, até agora foi o melhor casinho que foi feito. O Churchill tem razão, a democracia não é perfeita, mas é o melhor que temos. Aliás, o Churchill dizia pior, mas perceberam, não é? Ele dizia mais ou menos assim, que a democracia é o pior dos sistemas até hoje feito, mas é o melhor que temos. Mais ou menos assim. Era esse mais ou menos o sentido. Por isso, continuando o seu e-mail, HB, mando sempre e-mails. Penso que para o engenheiro Avelino gosto muito de ouvir, tenho 45 anos e 5 contenção. Eu disse ao engenheiro Avelino, HB, que tem 45 anos. Para resumir e concluir um pouco, talvez possamos dizer o seguinte: Joana Amaral Dias representa um músculo democrático ótima para o combate parlamentar, mas pouco fiável para responsabilidades executivas. Claro, Joana Amaral Dias é o exemplo do feminismo nos dias de hoje. O que é isto? Já nasceu rica, logo aí eu conheci muitíssimo bem o pai, fiz previsão tantos anos com o pai. Sim, completamente menina mimada, quer dizer, doutorou-se muito tarde, aliás, já com mais de 50 anos, ao que parece, ou com 50 anos, há pouco tempo. O Rafael da Amadora, como eu disse, em relação ao irmão da Joana Marques, então os seus é que são os betinhos, destruir Cascais, meninos ricos, e eu já tinha 2 doutoramentos e os Joana fizeram o primeiro. Foi o que eu disse ao irmão, à Joana Marques, que ficou muito ofendida, por isso é que fez tanta coisa sobre mim, quando eu disse: então, o seu irmão é mais novo do que eu, vocês é que são os betinhos do Estoril, de Cascais, não sei mais o quê, e eu fiz 2 doutoramentos antes, defendidos, antes do seu irmão fazer o primeiro. E só tem o irmão da Joana Marques, que é o Salomão Kelevich. Você está a ver, todos os betinhos, os meninos ricos, têm dinheiro para fazer tudo e são uns escalões de primeira apanha. Oh, Gabriel, desculpe lá. Músculo democrático, não. Histrionia democrática, também é quem é que berra mais, não é? Eu gosto da rapariga, mas só para deputada, né? Pensar nisso para responsabilidades executivas. A maneira como tratou o seu primeiro-ministro e como fala com toda a gente, está sempre aos berros, quer dizer, está sempre, por amor de Deus, quer dizer. Ventura representa um músculo antidemocrático, populista. Eu não direi antidemocrático, Gabi, acho que direi
democrático condicional. Está a ver? Ele, se não estiver condicionado por um primeiro-ministro, por alguém que o coloque na linha, ele aí provavelmente torna-se antidemocrático, principalmente em quid pro quo com o Poder Judicial. O Tribunal Constitucional, então se tiver lá o processo de João Brandes, que enfim, não é? Se tiver o Gonçalo Almeida Ribeiro, é outra conversa. Agora, o Tribunal Constitucional iria ter muitas dificuldades com o André Ventura, até porque o André Ventura não gosta nada da nossa Constituição, que foi, obviamente, já revista 7 vezes, a 8ª revisão também está na calha. Não é a Constituição 76 que temos, como é evidente. Ele não gosta, por isso a Constituição é mais um pasquim, e por isso eu não tenho nenhuma confiança que ele sozinho seja democrático. Será democrático condicional se estiver condicionado. Está a ver? Ele não é antidemocrático, com filtro. Músculo antidemocrático populista com tiques de seminarista, ditador, castador. Não tanto. Epá, você. Não, ele não é ditador. Ele só se tornaria ditador se não tivéssemos na União Europeia, nem os americanos mandassem na Europa Ocidental, como é evidente. É por causa da NATO. Os americanos só mandam na Europa Ocidental por causa da NATO, como é evidente, porque são eles que mandam, não é? E nós somos tão próximos deles, graças a Deus. Seminarista, isso é bom. O Paulo Nato também é seminarista, isso é bom, são boas pessoas. O castador, não, é só castração química com os pedófilos, como a gente sabe. Pronto, também aquelas medidas típicas para boi ver, não é? Se é uma rotação económica clara, sim, não tem. A economia não percebe nada, percebe menos ainda do que eu. Talvez servisse como vice-primeiro-ministro, mas nunca como ministro da Administração Interna, Justiça ou Defesa. Não, o que eu gostaria era vice-primeiro-ministro o André Ventura, ministro da Administração Interna o professor Militar Ribeiro, por exemplo, muito moderado. Justiça, o professor Pinto Pereira. Defesa, o embaixador Teixeira Correia. Até não seriam muito extremos, estes três. O professor Militar Ribeiro é muito moderado. É a pessoa mais moderada, não chega de longe. Não é? Talvez por isso seja o único que eu falo verdadeiramente, não é? Precisamente por serem áreas especialmente sensíveis e dado os seus traços como conhecemos, não sei se seria a escolha certa. Não, ele seria vice-primeiro-ministro. As pessoas reportariam a ele. O primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro fazem política externa, fundamentalmente. Quem manda no piso são os ministros. Está a ver? Marcelo sempre quis ser rei, mas teve de se contentar com a política. Sabe quem é que tinha essa frase de querer ser rei, não é? Era o Salazar. Move-se com liberdade porque sempre conviveu com os donos disto tudo. Sim, nem Betinho, não é? E aprendeu cedo na política, tudo se resume a ganhos e perdas. Nem sempre faz o que é melhor para o país, mas faz sempre o que lhe convém e às vezes mais aquilo que lhe apetece. Está como eu. Mas é um homem de confiança, o professor Marcelo. Está a ver? E o povo permite tudo, já dizia Jorge Coelho, o povo esquece tudo em 6 meses. É verdade. Um abraço e obrigado por mais esta troca de ideias, que venham mais. Não, capitão, estamos em consonância. Os políticos de hoje são um espelho dos dias de hoje. É tudo à base do... É pior que a Guerra Fria, como vê, não é? Porque as pessoas têm liberdade e então fazem as maiores barbaridades. Enfim, é o que é. Por isso, eu acho que a Europa está a virar à direita, para mim, demais, mas enfim, eu não vivo aí, quer dizer, nem vou para aí, nem morto, porque não vejo, quando estive aí, são muito parecidos com os peixes vermelhos em água benta, como tal, não estou nada vocacionado. Bem, dia 26 de setembro vou-vos dizer o plano de atividades, mas não, o meu futuro não é na Europa, a não ser que o André Ventura fosse, e isso já foi dito à liderança, aliás, da minha parte, se o André Ventura fosse vice-primeiro-ministro e tivesse poder de nomear pessoas para as estruturas, eu iria para as estruturas do aparelho de Estado, para uma função discreta, nestas 13 pastas, justamente. Nunca para ministro ou como secretário de Estado. Não queria ser uma figura de rosto. Eu não gosto nada de aparecer. Ao contrário do que se pensa. Porque tenho muito mau feitio, como sabe, e a minha vida privada é a minha vida privada, a minha vida profissional é a minha vida privada, a minha vida desportiva é a minha vida privada, a minha vida familiar é a minha vida privada.
Eu não sou funcionário público, nunca fui, bem, fui mais ou menos, mas perceberam, não é? Mas já há muitos anos, e como tal, quem tem funções públicas tem que dar satisfações às pessoas. Quem não tem funções públicas, os seus não têm nada a ver com a vida pessoal, profissional, desportiva e familiar das pessoas, sejam eles influencers das redes sociais, sejam eles quem forem, a não ser que sejam entertainers como os anjos, cantores e compositores e não sei mais o quê. A própria Enya, que é cantora, está lá refugiada com os gatos num castelo na Escócia sozinha. Nada associável. Ou seja, se os senhores têm funções públicas, isso é outra conversa. Na vossa profissão, se a vossa profissão é serem cantores, pois, isso é uma função pública. A vossa vida privada é muito pequenina. Porque vivem de entreter as pessoas. Muito diferente da política. Se os senhores não têm funções públicas, em termos profissionais, do ponto de vista das redes sociais ou outro, ninguém tem nada a ver com a vossa vida privada. A devassa da vida privada é crime. A devassa da vida privada dos cantores e dos atores, não, mas eles vivem. Como a Diana tanto se queixava dos paparazzi, mas a Diana telefonava para as relações, para os paparazzi e tirar fotografias quando ela saía do ginásio com as leggings. Quer dizer, ou é uma coisa ou outra. Os anjos estão a espernear. Sim, mas são cantores. Obviamente que a exposição de um cantor é muito diferente de uma pessoa que tem uma vida privada, porque a profissão deles é pública, enquanto que, por exemplo, o pessoal das redes sociais, as profissões deles não são públicas. Por isso é que o pessoal tentou, e as vidas pessoais deles, e as vidas familiares, e as vidas desportivas, e as vidas várias, não tem nada a ver com isso, é a vida privada da pessoa. Por isso é que foi tão ofensivo que disseram ao coitado do Alexandre Sousa, a tentar humilhar o rapaz, a dizer que era motorista do Uber e a trabalhar no supermercado. As pessoas não têm nada a ver com a vida privada do Alexandre Sousa. O Alexandre Sousa está no YouTube a falar política, mas não é um funcionário público, nem é um cantor, nem é um ator. Não tem lá os paparazzi à porta. Não é. Quer dizer, é diferente quando os senhores vivem da indústria do entretenimento. Logo aí tem que levar com os embrulhos dos jornalistas, ou da política, a mesma coisa, são funcionários públicos. Outra coisa é quando os senhores são cidadãos anónimos, que têm uma posição legítima num órgão de comunicação social ou numa rede social. Um jornalista diz o que bem entende, num artigo de opinião ou da televisão. E não tem nada a ver com a vida privada do ponto de vista profissional, social, familiar, de qualquer jornalista. Ele tem ali um tachozinho, o tal Alberto Gonçalves que eu falei aqui do outro dia. O rapaz, o senhor, faz umas coisinhas no Observador. Tem nada a ver com a vida dele em termos profissionais ou pessoais. Ou seja, a vida privada, a não ser que os senhores estejam na função pública, é sagrada. A não ser que sejam cantores, atores, quer dizer, pessoas que vivem da publicidade e da exposição pública. Aí levam com os jornalistas e com os embrulhos todos. É muito diferente a politiquice e as redes sociais, que são, não é bem um órgão de comunicação social, mas é um canal livre em que as pessoas podem dizer a sua opinião sem serem, obviamente, crucificados na sua esfera privada, porque isso é crime, é de devassa da vida privada, porque a função pública, os senhores pagam o ordenado dos políticos e os entertainers a mesma coisa, entendem? O pessoal das redes sociais tem uns cafezinhos quando têm canais pagos, a não ser que sejam como o Peterson, que faz milhares com as redes sociais. Aí a coisa já começa a complicar um bocadinho quando são, digamos, influencers muito conhecidos que se tornam figuras públicas nacionais ou mundiais. Quer dizer, pois aí se o vosso emprego é ser um influencer, pois aí a coisa já começa a passar do registro opinativo de uma pessoa privada para um entertainer, quase, mas do ponto de vista político. Mas isso tem que ter um grande protagonismo, muito grande. Mesmo assim, a lei protege a vossa vida privada e profissional fora das redes sociais.
nas redes sociais. Dizem isto e aquilo, o pessoal mete e tal, what happens in Vegas stays in Vegas. Mas fora das redes sociais as pessoas não têm nada a ver com o que as pessoas fazem do ponto de vista pessoal ou profissional. Porque as redes sociais é um microcosmos, estão a ver? Muito diferente da política, que é na vida real, e até os cantores e os atores, estão a ver? É mais ou menos assim que a coisa funciona, não sei se foi claro. Vamos para a matéria. HB, estamos juntos. O André Ventura foi um produto de televisão e das redes sociais, e é o que temos. É bom rapaz, eu iria para qualquer coisa discreta. Detestaria ser funcionário público, infelizmente, porque teria que, enfim, estar exposto um bocadinho, mas vive bem quem se escondeu bem, que vive bem quem se escondeu bem, disse o Descartes na sua, mandou escrever na sua lápide, por alguma razão será, não é? Qualquer coisa nas estruturas muito discreta, mas não estou com vontade nenhuma de ir para esse lado do mundo. É frio, as gajas é o quê? Não se pode dizer essas coisas, que é muito politicamente incorreto. Está bem. Nada é preocupado. Faço o que me apetece. Ficas tu com eles, filho. Vamos para outra vez para a minha tese. A tese outra vez de Direito Penal, como sabem, é formação em português. Continuamos com o professor Pinto de Bronze. As palavras são minhas agora. No horizonte assim modelado, em vez de normas da moral, deve antes falar-se de normas de uma, entre outras possíveis e também socialmente legítimas, moral. Em vez de normas da moral, deve-se falar antes de normas de uma, entre outras possíveis e também socialmente legítimas, moral. Uma moral. Diz o professor Pinto Bronze na página 137. Bronze adianta que semelhante estado de coisas veio todavia viabilizar a superação da compreensão errada e do tradicional modo de operar daqueles referentes. Estou a citar agora. Em lugar de dogmaticamente impostos e acriticamente aceitos, vemos agora dialógico-argumentativamente pressupostos em vez de serem lógico-dedutivamente utilizados. Estão a ver aqui o Wittgenstein? São agora objeto de uma permanente problematização reconstrutiva, pois não passam de pontos de apoio fundados na inércia discursiva típica de toda a reflexão prática e, portanto, naturalmente elidíveis. Vejam bem, não passam de apoios fundados na inércia discursiva típica, ou seja, não dizem nada as morais dos dias de hoje. Absolutamente nada. Diz o professor Pinto de Bronze na mesma página, na mesma obra, página 137, e o professor Alexi concorda. O professor Alexi diz o tal que eu fui lá à conferência em Coimbra com o professor Sousa Brito, estávamos no mesmo hotel, a tomar um pequeno almoço, eles a falar em alemão e eu a velho. E o professor Alexi, que é o grande teórico da argumentação jurídica, não há argumentação assassina, nem há argumentação fanática, não é? Estamos a falar de pessoas de bem, não estamos a falar de gente que, enfim. A teoria do discurso racional, a teoria da justiça, uma análise interpretativa, 1978, a primeira edição, 1991, página 216 e seguintes. Isto é a obra do professor Pinto, o professor Alexi. Era muito amigo do Sr. Conselho Sousa Brito. Não tenho lido o tratado, nem a paideia. Pois porque eu, como estou a ler na live, não quero perder o fio à meada. Pronto, posso ler um bocadinho da paideia. E pronto. Já estavam com saudades. O Dr. David disse-me onde é que estávamos na paideia. Eu por acaso lembro-me, porque eu gosto muito disto, são os valores. Quem tem os valores da paideia pensa muito bem e, quer dizer, não faz mal a ninguém, quer dizer, tenta procurar o bem em tudo o que faz. O belo é o bem, não é? A maldade é o ódio, é a raiva, é a inveja,
o homicídio. E o suicídio também, infelizmente. Ora, tínhamos ficado numa parte muito interessante, que é na introdução. Onde é que tínhamos ficado? Eu lembro de o Dr. David me ter dito, eu acho que foi aqui que ficámos, tenho quase certeza. Acho que foi aqui que ficámos. Se não, vou-me repetir um bocadinho ao problema. Página 11 para 12. Acho que foi aqui. Também na oratória, a sua forma para dar forma a um pleno complexo e lucidamente articulado deriva simplesmente do modo espontâneo e amadurecido das leis que governam o sentimento, o pensamento e a linguagem, o qual conduz finalmente à criação abstrata e técnica da lógica, da gramática e da retórica. Acho que ficamos aqui na edição da página 11 para 12, o Dr. David escreveu-me isso no outro telemóvel, mas não consigo ver, está a gravar. A este respeito, aprendemos muito dos gregos, aprendemos a estabilidade férrea das formas de pensamento, da oratória e do estilo que ainda hoje para nós são válidas. Isto aplica-se ainda à mais bela criação do espírito grego, ao mais eloquente testemunho da sua estrutura ímpar. A filosofia. É aí que eu quero. Estou a insistir muito com os senhores há muito tempo. Eu notei isso, e foi um grande choque para mim. O horror em sexto ultimado foi o horror. É essa coisa. Culturas sem pensamento filosófico, nomeadamente o pensamento filosófico ocidental, os senhores metem-se numa camisa de 11 varas. Não é por acaso que algumas culturas com 60 mil anos não se desenvolvem, pois. E há países que são completamente estados falhados. Os senhores vão lá com o Platão e com a Paideia e com o Alexandre Grande para o Afeganistão, eles olham para aquilo, sim, e... Vamos ver, quem não tem tradição filosófica ocidental, também pode ser oriental, não digo que não, mas a verdadeira essência da civilização é a filosofia ocidental. A Paideia é representada obviamente pelos três fundadores, Sócrates, Platão e Aristóteles, mas depois por toda a evolução do pensamento filosófico até hoje. A filosofia continental é a tradição, desde o princípio até hoje, a filosofia analítica foi criada século XIX para o século XX. O símbolo maior da filosofia analítica foi o Wittgenstein. Foi ali, aquela divisão entre o Heidegger e o Wittgenstein no início do século XX, não feita por eles, mas pelo KCR numa célebre conferência, porque a filosofia analítica é a junção da filosofia com a matemática. E a lógica do Wittgenstein é, digamos, a Bíblia primeira, não é? E o direito pegou muito nisso, porque é muito normativo, como é evidente. Mas a filosofia continental, desta parte, é que nasceu com Sócrates e ainda hoje continua a desenvolver a civilização como ninguém. Se tem um pensamento filosófico, se há filósofos pouco civilizados, nem o Karl Marx. Nem o Karl Marx era uma besta. Eu acho que o Karl Marx, se voltasse à Terra e visse o que foi o comunismo, não pegava numa caneta nunca mais. Acho eu. Eu não sei. Eu nunca conheci nenhum filósofo. Eles são excêntricos às vezes, e são um bocado isto, aquilo e aquilo outro, mas nunca conheci. Não me venham falar dos Olavos Carvalhos e do Gans ou do Guins, ou como é que chama o homem. Bem, isso não é filósofo coisa nenhuma, não é? Isso é o pessoal que estuda a coisa e tal. Vamos ser também realistas, também não vamos agora entrar numa deriva que a secretária extrema-direita é a verdade e é o quinto invageiro, não é? Código de Processo Penal volume 1, tínhamos ficado na introdução. Regime Geral das Contraordenações, Decreto-Lei 433/82/27/10,
e Decreto-Lei 24495 de 14 de 9 e das contravenções e transgressões, Decreto-Lei número 1791 de 10 de 1, apoio, proteção e indemnização das vítimas, Lei número 9399, 14 de 7, Decreto-Lei número 190 de 2003, 22 de 8, Decreto-Lei número 42391, 30 de 10, Lei número 1096 de 23 de 3, Lei número 13699 de 28 de 8, Decreto-Lei número 62 de 2004 de 22 de 3 e Lei número 31 de 2006 de 21 de 7. Mediação criminal, Lei número 21207 de 12 de 6. Ficamos aqui. Vamos para a introdução do próprio corpo do texto do Código Penal, que é de 87, como sabem, autoria por completo do professor Figueiredo Dias, e tínhamos ficado sem se advogar nem pretender uma transposição mecânica de tais resultados. A verdade é que não devem desatender-se as constantes injunções políticos criminais que delas emanam, na perspectiva de um sistema apostado em maximizar e racionalizar o seu funcionamento, apostado, noutros termos, em obviar às elevadas cifras negras e às desigualdades que elas incorporam e em vencer os desajustamentos e disfuncionalidades entre as singulares instâncias e entre o sistema globalmente considerado e a comunidade ambiente. Introdução do Código de Processo Penal. A letra da lei. Artigo 127, como sabem, livre apreciação de prova, já foi bastante avançado, estamos quase no fim. Na dúvida insanável sobre os factos relevantes para estabelecer os pressupostos processuais, a autoridade judiciária deve arquivar o processo e não ir para o réu. Do que não sabe, não está calado. Se está na dúvida, um juiz arquiva, está na dúvida, e uma pessoa filosoficamente estruturada cala-se, porque não vamos estar a comportar-nos como os piores criminosos da história da humanidade. Como sabem, não é bem assim nos dias de hoje. Boa sorte. Ressalvada a regra estabelecida no artigo 21, excelente, certeiro, o excelente acórdão do STJ de 4 de 11 de 98, em CJ, acórdão do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, 6 de 3 de 208, diz o acórdão o seguinte: não é um parecer, é um acórdão. Os juízes, quando decidem, são acórdãos. Quando têm votos de vencido, são votos de vencido, mas são acórdãos, não é pareceres. Parecer é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ou até eu, se me pedem uma opinião jurídica. Eu não tenho a categoria do professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas os pareceres é um jurisconsulto, não precisa ser advogado nem procurador nem juiz, é uma pessoa que presta consultoria. Isso pode ser um parecer, normalmente muito informal, como é sabido, já falei disso muitas vezes. Uma coisa são pareceres, outra coisa são perícias, outra coisa são relatórios, outra coisa são exames médicos, como é evidente, não é? Depende da categoria para quem os seus estão a fazer determinado tipo de coisa. E qual é o formalismo exigível, como é evidente. O parecer é dos mais informais deles todos. Um solto juiz não faz pareceres, faz acórdãos. Na dúvida, como é que está? Estando em causa uma dúvida insanável sobre a prova de um facto, constitui um processo essencial de uma decisão de direito que objetivamente pode ser desfavorável ao arguido e que o que se impõe é, ainda em sede de matéria de facto, sair do impasse decidindo-se em favor do arguido. É assim que se pensa em direito penal. Na dúvida, não se condena a pessoa, mas sim dá-se o benefício da dúvida à pessoa, não é? Ou seja, decidindo-se em favor do arguido. Em favor do arguido. Estamos a falar aqui do penal. Normalmente quando um crime é cometido.
não sei se os senhores estão a ver o que é que nos dias de hoje tantas redes sociais e a política pensa acerca das dúvidas sobre os outros, não é? Enfim, boa sorte. Pensava que as polícias políticas já tinham acabado, mas ao que parece, os senhores gostam disso. Vão levar com isso com uma pinta e depois abrem os olhos. Pronto, acabou. É a vossa vida, não é a minha. Tínhamos ficado no Código Penal. Quanto à segunda, que é a questão do trabalho a favor da comunidade, isto é a introdução ao Código Penal, trata-se igualmente de uma medida aplicável ao agente considerado culpado pela prática do crime e que responde a pena de prisão com ou sem multa não superior a 3 meses. Porque tem que ser uma coisinha levezinha, não é? E consiste na prestação de serviços gratuitos durante os períodos não compreendidos nas horas normais de trabalho, ao Estado e outras pessoas coletivas de direito público ou mesmo entidades privadas que o Tribunal considera de interesse para a comunidade. É o que devia ser o Sr. Deputado Mineira Ruida, a administração ou o trabalho a favor da comunidade. Mas como é evidente, os fanáticos do costume acham que o homem deve ser castrado, se calhar, sei lá, são malucos. Artigo 70 do Código Penal, critério da escolha da pena. Estamos na bibliografia. Miguel Nuno Pedrosa Machado, Circunstâncias das infrações e sistemas de direito penal português, ensaio de introdução geral, Lisboa, separata do BMJ, 1989, Aline Cordeiro, moldura penal abstrata, pena concreta, escolha da pena, em AAVV, textos de Lisboa, SES 1, página 253 a 203, e depois ficamos na pessoa da Mela Brenda Rodrigues. E pronto. Estamos ali também, já acabámos a terminação da medida da pena do artigo 71, como sabem. Vamos avançando pouco a pouco. E para concluir, a doutrina geral do crime, do professor Figueiredo, que é que talvez capaz de ser o mais interessante para os senhores, não é? Que é a doutrina principal, não é? É o que faz o Código Penal e o Código de Processo Penal todo, não é? É este senhor. Mas ele explica isto tão bem que é uma delícia para a mente. Parágrafo 4. Doutrina geral do crime do professor Figueiredo. Já se defendeu que a designação de direito penal teria perante a direito criminal um valor simbólico e programático que conduziria a conferir-lhe preferência, o de dar a entender que o sistema legal português seguiria, em matéria de sanções criminais, uma via declaradamente monista. Lembra-se de eu falar disto? Que está do sistema monista e dualista no Código Penal português, comparativamente com o alemão, com o espanhol e com o italiano e por aí adiante. A pessoa gosta nada de falar disto. Uma via única em que verdadeiras medidas de segurança só seriam aplicáveis a agentes incapazes de culpa ou inimputáveis. O professor Figueiredo, na página 4 da sua introdução, que é basicamente a página 2 do corpo escrito, logo no princípio, ou seja, passou uma página, fala logo das questões de inimputabilidade. Logo. Por isso é que a professora Maria Antunes gostava tanto de mim. É uma questão muito sensível no direito penal. Mas enfim, estas bestas não têm nada a acrescentar, seja em que registro for, como tal. Nós fazemos nossas malinhas de cartão e vamos à nossa vida. E os seus ficam com os amigos do Charlie Kirk desta vida e estão bem uns para os outros. Não é? Não se pode dizer asneiras, mas apetece-me dizer uma asneirazinha. E puta que os pariu. E que tal, hein? Os seus ficam bem uns para os outros, uma camada de bestas com bestas, como tal. Não é? Não se perde nada. Só estraga uma família. Pronto. É só uma pequena asneirazinha. Até tentar tão bonzinho, hein? Mas para além das dúvidas fundadas que podem suscitar-se ao caráter monista, pelo menos na acessão acima indicada, do sistema vigente entre nós, o argumento conduziria, quando pensado até ao fim, a eliminar o direito das medidas de segurança no âmbito da nossa disciplina. O que, se bem que não tenha deixado de ser advogado e continua a ser sugerido, e pois o professor Figueiredo logo
professor Maria João Antunes também faz parte da autoria do livro. Disse o professor Figueiredo Dias em nota: nesta direção, por último, Maria João de Antunes, Maria de Segurança, de Entendimento e fato inimputável em razão da anomalia psíquica 2003. A primeira autora que o professor Figueiredo Dias cita, dos autores contemporâneos, é a professora Maria João Antunes, a que me chamava meu colega, que é uma grande especialista, a maior especialista em inimputabilidade em Portugal. E o primeiro autor, na página anterior, página 1, 2 na introdução, é o Brasil dos Santos, que é clássico, e o Eduardo Correia também. Veja bem o respeitinho que o professor Figueiredo Dias tem pela professora Maria João Antunes, e o respeitinho que a professora Maria João Antunes tinha por mim. Mas, ao que parece, somos todos umas bestas, como tal, ficam os senhores uns para os outros, e pronto, está bem? Assim? Muito obrigado. Não nos parece, em definitivo, adequado à evolução da história das ideias, no sentido daquela e à sua atual compreensão. Eles discordam os dois. Eu concordo com... E ficamos por aqui. Eu concordo com o professor Figueiredo Dias. Concordo. Ser o professor um grande beijinho para si. Mas eu realmente acho que o professor Figueiredo Dias, como sempre, tem razão. É discutível. É discutível entre pessoas civilizadas que querem o bem dos outros. Discutir com assassinos... Pois, não conheço. Nunca tinha conhecido que era possível falar-se com assassinos. Normalmente os assassinos não querem falar com os senhores. Os assassinos o que querem fazer é o que eles fazem sempre. Por isso é que são assassinos, não é? Muito obrigado, um abraço.